Galera, temos uma notícia incrível para compartilhar. Nesta semana, o Brasil deu um passo gigantesco na valorização do nosso patrimônio cultural com a chegada do manto Tupinambá, após séculos longe de casa. Essa conquista histórica foi resultado de uma longa e bem-sucedida negociação entre os governos brasileiro e dinamarquês. Imagina só, o manto, um dos 11 que existem no mundo, estava há mais de 300 anos no acervo do Museu Nacional da Dinamarca. Agora, ele está de volta e será a estrela na reinauguração parcial do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi devastado por um incêndio em 2018. Essa história vai muito além de um simples retorno. Vamos falar sobre simbolismo, cultura, tradição e a luta para trazer de volta ao Brasil peças que são verdadeiras relíquias para os nossos povos indígenas. Fiquem com a gente até o final para entender toda a importância desse acontecimento e como ele pode impactar o futuro da nossa história e cultura. Vocês não vão querer perder! Esta semana, rolou uma grande comemoração entre os governos do Brasil e da Dinamarca com a chegada do manto Tupinambá ao nosso país, depois de séculos fora. Mas, olha só, o Museu Nacional da Dinamarca ainda guarda mais de 2.000 peças brasileiras e não parece estar muito afim de devolver essas preciosidades. O manto Tupinambá que voltou é um dos 11 que existem no mundo e a viagem dele foi cheia de simbolismo. Todo o processo envolveu uma longa negociação diplomática e o objetivo é que ele se torne a estrela na reinauguração parcial do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Feito com penas da ave guará, que geralmente são vermelhas por causa dos caranguejos que ela come. O manto era usado em rituais religiosos para agradecer ao Deus Sol ou na morte de um guerreiro, funcionando como uma conexão com o divino. O retorno do manto foi negociado sem reivindicações de reparação ou debates sobre colonialismo. O Itamaraty focou em um gesto de solidariedade e cooperação para ajudar na reconstrução do Museu Nacional do Rio, que pegou fogo em 2018. Se o tema da reparação fosse trazido à tona, a discussão teria outra dimensão e talvez o manto não tivesse voltado. Tudo começou quando o embaixador Rodrigo Azevedo Santos visitou o manto em 2021 e leu uma reportagem dizendo que nunca havia sido solicitado seu retorno ao Brasil. Ele buscou apoio com uma carta do povo Tupinambá e outra do Museu Nacional do Rio, mostrando a importância do manto para a nova coleção. A despolitização do retorno foi essencial. A questão não era sobre colonialismo ou posse, mas sim sobre ajudar o Brasil numa situação especial. O Museu Nacional da Dinamarca se orgulha de ter feito grandes repatriações de obras, mas não tem uma política padrão para a devolução. Eles avaliam cada caso e as solicitações são raras. A peça estava no acervo do Museu Dinamarquês há mais de 300 anos e representa uma parte crucial da cultura e das tradições dos Tupinambá. A repatriação do manto trouxe à tona a discussão sobre as muitas relíquias etnológicas que foram levadas para fora do Brasil. A curadora indígena Sandra Benites defende que é necessário um debate maior sobre o acesso dos indígenas a essas peças. Muitas vezes as obras foram produzidas por eles, mas encontram muitas dificuldades para acessá-las. É essencial criar políticas para garantir esse acesso. A negociação do manto envolveu a Embaixada Brasileira em Copenhague, o Museu Nacional do Rio e o Museu Nacional da Dinamarca. Hanne Villerslev, diretor do Museu Dinamarquês, destacou a importância do patrimônio cultural nas narrativas das nações. Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional, celebrou a doação e a acessibilidade para os povos indígenas. Em uma nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores, da Cultura, da Educação e dos Povos Indígenas agradeceram a devolução do manto, destacando seu valor cultural e espiritual para os povos originários brasileiros, especialmente os Tupinambá. Os artefatos brasileiros, como o manto Tupinambá, foram parar em outros países principalmente devido às expedições naturalistas científicas realizadas nos séculos XVIII e XIX. Durante essa época, muitos exploradores, cientistas e colecionadores europeus vieram ao Brasil e a outras partes do mundo em busca de conhecimento sobre a natureza e as culturas locais. Essas expedições tinham como objetivo coletar dados e materiais para estudar e compreender o mundo. Eles levavam consigo amostras biológicas, minerais, etnológicas e arqueológicas. No caso do Brasil, muitos desses artefatos foram obtidos durante essas expedições e levados para museus e coleções privadas na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, havia um interesse crescente em estudar e categorizar diferentes culturas, muitas vezes a partir de uma perspectiva colonial e etnocêntrica. Isso estava ligado ao racismo científico da época, que tentava justificar a superioridade de certas raças e culturas sobre outras.
Como resultado, muitos objetos culturais e religiosos foram retirados de seus contextos originais sem o consentimento dos povos indígenas que os haviam criado e usado. A presença desses artefatos em museus estrangeiros é um legado desse período de exploração e coleta, e a repatriação dessas peças é um tema cada vez mais relevante nos debates sobre colonialismo e a preservação das culturas indígenas. O valor cultural dessas peças, como o manto tupinambá, é imenso e multifacetado. Aqui estão alguns dos principais aspectos que destacam sua importância. Conexão com a história e tradição. Essas peças representam a rica história e tradição dos povos indígenas como os Tupinambá. O manto, por exemplo, era usado em rituais religiosos para agradecer ao Deus Sol ou para marcar a morte de um guerreiro, funcionando como uma conexão com o divino. Identidade cultural. Artefatos como o manto são símbolos da identidade cultural dos povos indígenas. Eles preservam as práticas artesanais, os conhecimentos tradicionais e as expressões artísticas que foram passadas de geração em geração. Patrimônio espiritual. Além do valor material, essas peças têm um significado espiritual profundo. Elas eram usadas em cerimônias importantes e têm um papel central nas cosmologias e nas práticas religiosas dos povos indígenas. Educação e conhecimento. A presença dessas peças em museus e exposições ajuda a educar o público sobre a diversidade cultural e a história dos povos indígenas. Elas servem como ferramentas de aprendizado e conscientização sobre a importância de preservar essas culturas. Reconhecimento e respeito. A repatriação dessas peças é um reconhecimento do valor e do respeito devido aos povos indígenas. É um passo importante para corrigir as injustiças do passado, onde muitos desses objetos foram retirados de seus contextos originais sem o consentimento dos seus criadores. Preservação do legado imaterial. Além do valor material, o retorno dessas peças pode inspirar políticas públicas que visem preservar e revitalizar o legado imaterial dos povos indígenas, como suas línguas, músicas, danças e outras expressões culturais. Fortalecimento das comunidades indígenas. Ter acesso a esses artefatos permite que as comunidades indígenas reconectem-se com sua herança cultural. Isso pode fortalecer sua identidade coletiva e apoiar suas lutas por direitos e reconhecimento. Diálogo e inclusão. A devolução e a exibição desses artefatos podem promover um diálogo intercultural e fomentar um maior entendimento e inclusão das culturas indígenas na sociedade contemporânea. O retorno do manto tupinambá ao Brasil, portanto, não é apenas um gesto de restituição, mas uma oportunidade para celebrar e valorizar a cultura indígena, educar sobre a história e fortalecer a identidade dos povos que os produziram. O valor cultural dessas peças, como o manto tupinambá, é imenso e multifacetado. Aqui estão alguns dos principais aspectos que destacam sua importância. Conexão com a história e tradição. Essas peças representam a rica história e tradição dos povos indígenas como os Tupinambá. O manto, por exemplo, era usado em rituais religiosos para agradecer ao Deus Sol ou para marcar a morte de um guerreiro, funcionando como uma conexão com o divino. Identidade cultural. Artefatos como o manto são símbolos da identidade cultural dos povos indígenas. Eles preservam as práticas artesanais, os conhecimentos tradicionais e as expressões artísticas que foram passadas de geração em geração. Patrimônio espiritual. Além do valor material, essas peças têm um significado espiritual profundo. Elas eram usadas em cerimônias importantes e têm um papel central nas cosmologias e nas práticas religiosas dos povos indígenas. Educação e conhecimento. A presença dessas peças em museus e exposições ajuda a educar o público sobre a diversidade cultural e a história dos povos indígenas. Elas servem como ferramentas de aprendizado e conscientização sobre a importância de preservar essas culturas. Reconhecimento e respeito. A repatriação dessas peças é um reconhecimento do valor e do respeito devido aos povos indígenas. É um passo importante para corrigir as injustiças do passado, onde muitos desses objetos foram retirados de seus contextos originais sem o consentimento dos seus criadores. Preservação do legado imaterial. Além do valor material, o retorno dessas peças pode inspirar políticas públicas que visem preservar e revitalizar o legado imaterial dos povos indígenas, como suas línguas, músicas, danças e outras expressões culturais. Fortalecimento das comunidades indígenas. Ter acesso a esses artefatos permite que as comunidades indígenas reconectem-se com sua herança cultural. Isso pode fortalecer sua identidade coletiva e apoiar suas lutas por direitos e reconhecimento. Diálogo e inclusão.
A devolução e a exibição desses artefatos podem promover um diálogo intercultural e fomentar um maior entendimento e inclusão das culturas indígenas na sociedade contemporânea. O retorno do manto Tupinambá ao Brasil, portanto, não é apenas um gesto de restituição, mas uma oportunidade para celebrar e valorizar a cultura indígena, educar sobre a história e fortalecer a identidade dos povos que os produziram. A devolução do manto Tupinambá traz benefícios significativos tanto para o Brasil quanto para a Dinamarca. Aqui estão alguns dos principais ganhos para ambos os países. Benefícios para o Brasil. Recuperação cultural. O Brasil recupera uma peça de inestimável valor cultural e histórico, que é um símbolo da herança indígena e da rica diversidade cultural do país. Isso fortalece a identidade cultural nacional. Reparação histórica. A devolução do manto representa um passo importante na reparação das injustiças históricas cometidas durante o período colonial, quando muitos artefatos foram levados sem o consentimento dos povos indígenas. Valorização do patrimônio indígena. O retorno do manto coloca em destaque a importância do patrimônio indígena, promovendo maior respeito e valorização das culturas indígenas no Brasil. Reforço na reconstrução do Museu Nacional. O manto se tornará uma peça central na reinauguração parcial do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ajudando a revitalizar a instituição após o incêndio de 2018 e atraindo visitantes e investimentos. Apoio às políticas públicas. A repatriação pode inspirar e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a preservação e valorização das culturas indígenas, promovendo inclusão e reconhecimento. Benefícios para a Dinamarca. Prestígio internacional. A Dinamarca demonstra seu compromisso com a ética e a justiça ao devolver um artefato cultural significativo, reforçando sua imagem de país respeitador dos direitos culturais e humanos. Fortalecimento das relações diplomáticas. A devolução do manto fortalece as relações diplomáticas entre a Dinamarca e o Brasil, promovendo cooperação e boa vontade entre os dois países. Legado de responsabilidade. O Museu Nacional da Dinamarca mostra liderança ao adotar práticas responsáveis em relação ao patrimônio cultural, servindo de exemplo para outras instituições europeias e globais. Reconhecimento e respeito global. Ao devolver o manto, a Dinamarca ganha respeito no cenário internacional, mostrando sensibilidade e respeito pelas culturas originárias e seus patrimônios. Diálogo cultural. A devolução fomenta o diálogo intercultural e pode abrir caminho para futuras colaborações e intercâmbios culturais entre museus e instituições de ambos os países. Benefícios mútuos. Promoção da cooperação internacional. A iniciativa promove um espírito de cooperação internacional, mostrando que os países podem trabalhar juntos para resolver questões históricas e culturais complexas. Atenção global para a repatriação de artefatos. O retorno do manto Tupinambá chama a atenção global para a importância da repatriação de artefatos culturais, incentivando outras instituições a reconsiderarem a origem de suas coleções. Educação e conscientização. Ambos os países podem utilizar este evento para educar o público sobre a história e a importância dos artefatos culturais, promovendo maior conscientização sobre a preservação do patrimônio cultural. A devolução do manto Tupinambá, portanto, não é apenas um ato simbólico, mas um gesto que traz benefícios concretos e significativos para ambos os países, fortalecendo laços culturais e diplomáticos e promovendo justiça histórica e respeito mútuo. E assim, pessoal, chegamos ao fim dessa história emocionante sobre o retorno do manto Tupinambá ao Brasil. A volta desse artefato é mais do que um simples gesto de devolução. É um resgate da nossa história, da nossa cultura e das tradições dos nossos povos indígenas. Ter de volta o manto significa reconectar com nossas raízes, valorizar nossa identidade e reparar as injustiças do passado. É essencial que continuemos fortalecendo nossos vínculos com a cultura indígena e promovendo o respeito e a valorização de suas ricas tradições. Cada passo nesse caminho é uma vitória para o Brasil, para os povos indígenas e para todos nós que valorizamos nosso patrimônio cultural. Se você curtiu essa história e quer continuar acompanhando mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem de valorização cultural e respeito às nossas origens. Até a próxima, pessoal!